Galera, hoje começa oficialmente o Brasileirão 2025, o Campeonato Brasileiro mais nordestino da história, né? 5 nordestinos aí, é um recorde nessa era dos pontos corridos. E hoje já tem 3 nordestinos em campo, cara. É muito importante pra gente estar observando o nível, né, desses times, porque são times que o Ceará já enfrentou, os times nordestinos se enfrentaram um pouco aí na Copa do Nordeste, a gente enfrentou o Bahia, enfrentou o Fortaleza, o próprio Fortaleza enfrentou aí o Vitória, o Sport. Então a gente vai observando como é que eles se comportam, até porque o Ceará só joga segunda-feira, né? Mas a gente vai batendo um papo sobre isso também, porque é o Campeonato Brasileiro, é outro patamar de campeonato, é outro nível de enfrentamento. Tudo isso o Ceará tem que estar de olho para estar realmente muito atento a essa competição, que é a competição mais importante do ano, cara. E não adianta se foi campeão cearense, bicampeão cearense invicto, não adianta. Tudo isso se apaga a partir de agora, porque começou para valer a maior competição desse continente e uma das mais competitivas deste planeta. Vou falar um pouquinho sobre isso, deixa aquele like, compartilha, manda para geral, quem puder seja membro do BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora acompanhar um pouquinho da rodada do Brasileirão, né? Essa rodada número 1 começa com Juventude e Vitória. Hoje, às 18h30, mesmo horário de Fortaleza e Fluminense. Eu tô em cima aqui do horário do Fortaleza e Fluminense, mas é exatamente isso, tá? Fortaleza e Fluminense às 18h30 também. Devia ser horário diferente, né, cara? Pô, vários jogos pra gente acompanhar aí, tudo no mesmo horário. Brincadeira, hein, CBF? Grêmio e Atlético Mineiro também 18h30 e São Paulo Sport também 18h30, ou seja, 3 nordestinos em campo hoje. Para mim, quem tem aí a vida talvez mais tranquila é muito forte, né? Mas menos complicada seria o Fortaleza que joga em casa, pelo fator casa, tá? Porque em relação a enfrentamento, o Vitória pega um Juventude que também vai lutar contra o rebaixamento. Ontem a gente fez uma tier list, né? Projetando aí o que cada time pode conseguir nessa temporada. E, cara, na nossa visão, o Vitória, o Sport, o Ceará são os times nordestinos que ainda precisam se mostrar nessa competição e precisam mostrar que vão além de zona de rebaixamento, né? De briga contra a zona de rebaixamento, porque a priori eu acho que o objetivo desses três é escapar do rebaixamento. O Fortaleza já começa a temporada antes, né, dos jogos começarem, todo o planejamento, a projeção era de lutar novamente por vaga na Libertadores, mas é um início de temporada terrível, que a gente acha ótimo, né, maravilhoso, perfeito, que continue assim, mas é um início que é totalmente diferente do planejado, do projetado. Então o Fortaleza tem que mostrar que o Brasileirão é de fato a outra competição, é a competição que eles estão acostumados a jogar aí há alguns anos e que vão fazer diferente, porque hoje, no Retrate Hoje, eu coloco também o Fortaleza na briga contra o rebaixamento, porém sabendo que o potencial deles é para Sula ou mais, né? Ou mais, pelo orçamento, pelo planejamento do início do ano, pelo elenco que está junto, o treinador que está há tantos anos aí, que já conseguiu, né, reverter situações piores e tal. Então, com o Fortaleza eu vou ter um pouco de cuidado, apesar de ser rival, um pouco de cuidado de projetar, talvez, que eles ainda vão ali, com certa tranquilidade, conseguir uma Sul-Americana. Mas precisa mostrar algo diferente nesse início de Brasileirão, porque o início de temporada mostra que o Fortaleza precisa primeiro se preocupar com zona de rebaixamento, tá? Tô curioso para ver esse jogo do Fortaleza e Fluminense, tô curioso para ver como é que o Vitória se comporta contra o Juventude e o próprio Sport, que a gente vê o Luiz Heitor falando que o Sport é muito melhor do que o Ceará e não sei o quê, que o elenco é muito bom e tal, e tal, e tal. Mas o elenco do Sport é bem desequilibrado, né? Claro que o Luiz Heitor também às vezes pontua isso, e a questão do treinador, que ainda não acertou o tal do ponto do doce. O Sport também tem um início de temporada bem questionável e pega um São Paulo fora de casa. Vamos ver o que é que dá. Fala aí pra mim quais são seus palpites pros jogos aí dos times nordestinos. Hoje também tem, cara, um jogo legal pra gente acompanhar, que é Grêmio e Atlético Mineiro. Por quê? Porque esse é o primeiro jogo do Ceará na Arena Castelão. É contra o Grêmio. Cara, é o momento da galera fazer o sócio, né? Já garantir aí, quando abrir o check-in, já fazer o seu check-in, comprar seu ingresso. A gente precisa lotar no próximo sábado, passando hoje, obviamente, né? O outro, Ceará e Grêmio, é a estreia na Arena Castelão, tá? Então vamos observar como é que se comporta o Grêmio que não faz aí um início de temporada bom também,
tá bem oscilante e espero que eles não vão bem, né? Espero que seja um Grêmio aí ainda oscilante para que o Ceará consiga aí ter menos dificuldade, embora vai ser, né, com certeza um jogo muito difícil no próximo fim de semana, tá? Tem Cruzeiro e Mirassol, acho que o Cruzeiro tem talvez a vida mais fácil aí, com todo respeito ao Mirassol. O Mirassol deve disputar contra o rebaixamento, é um dos favoritos a cair. Tem Flamengo e Internacional, que é um jogo bem legal de acompanhar. São dois times que, teoricamente, estão lá, né, disputando ou irão disputar o título, principalmente o Flamengo. O Internacional tem um início legal de temporada. E amanhã tem Palmeiras e Botafogo, outro jogo bem legal de assistir, né? Dois times que prometem disputar ali na parte do G4, principalmente o Palmeiras, embora oscilante na temporada, e o Botafogo, que gastou aí 500 milhões em contratações, uma coisa absurda, embora o começo de temporada seja ruim, mas não dá para você desprezar um orçamento desse, né? Tem Vasco e Santos amanhã também, vamos ver aí como é que se comporta o Santos de Neymar, ainda sem Neymar, e o Vasco da Gama, que a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Para mim o Vasco tanto disputa contra o rebaixamento, como pode, sei lá, surpreender, aparecer mais na primeira parte da tabela no decorrer da temporada, enfim. Também tem Bahia e Corinthians, legal, que a gente enfrentou o Bahia recentemente e vai pegar o Corinthians em casa. Jogo duro, jogo legal pra gente acompanhar também. E segunda-feira tem Bragantino e Ceará, tá? A novidade também é que ontem a CBF trouxe o detalhamento dos jogos do Ceará, ou seja, a gente sabe aí exatamente data e horários, dias e horários, no caso, até o dia 24, não, até o dia 1º de junho, a gente sabe já os dias e horários que o Ceará vai jogar, né? Então a gente vai ter aí um Bragantino e Ceará segunda-feira, 31 de março, 8 horas da noite. Tem transmissão aqui no BPR junto com o canal Gomes Farias, tá? Obviamente sem imagens. Aí vai ter o primeiro jogo na Arena Castelão contra o Grêmio no sábado, ou seja, o Ceará joga segunda e depois sábado. Aí depois só outro sábado, né? Então você começa a ter aquela semana cheia de treinamentos. Pega o Grêmio em casa, depois pega o Juventude fora de casa no sábado, 16 horas. Depois, alguns dias depois, né, no meio de semana, pega o Vasco da Gama em casa, no dia 15 de abril, que é uma terça-feira, tá, galera? Uma terça-feira, então, aqui já começa a correr um pouquinho mais, né? Não tem semana de treinamento, não. Do Juventude pro Vasco, apenas alguns dias aí, 3 dias separam essa partida. E depois do Vasco pro Bahia, aí já são 6 dias, né? Porque esse jogo Bahia e Ceará vai ser numa segunda-feira de novo, tá? Alguns jogos em segundas-feiras, né? Pro Ceará, jogos que não terão transmissão de TV aberta, tudo Premier, tá bom? Bahia e Ceará dia 21, depois dia 26, 5 dias depois, Ceará e São Paulo. Ceará e Vitória dia 3 de maio, uma semana depois, né? E depois fica ó, Santos e Ceará, Ceará e Sport, Botafogo e Ceará, Ceará e Atlético Mineiro. E aí são os jogos que temos aí confirmados com dias e horários. O restante vai definir ainda a CBF, porque vai ter uma pausa em junho em relação ao Mundial, tá? Então, a gente. Provavelmente esse jogo Fluminense-Ceará ainda é antes do Mundial, mas vamos esperar a confirmação da CBF. E aí, depois que param esses jogos aqui do Brasileirão, devem ter aí os jogos da Copa do Nordeste, né? A última rodada do Grupo B deve rolar aqui antes ainda do Mundial, mas nesse intervalo entre Brasileirão e Mundial. Beleza? Fortaleza e Ceará apenas depois do Mundial, 12 de julho, ainda data e horário a confirmar. Cara, o que é que vocês projetam? Queria até que vocês falassem para mim aí nos comentários do Bragantino até pegar o Vasco aqui. São 1, 2, 3, 4 jogos. Quantos pontos dá para fazer? Porque eu vejo jogos acessíveis, tá? Não tem jogo fácil na Série A, não tem, definitivamente. Mas são jogos acessíveis. Você pega o Bragantino, que também oscila na temporada, não mostrou muita coisa e deve lutar contra o rebaixamento. Pega um Grêmio oscilante também dentro de casa. Aí pega um Juventude, que é um confronto direto ali de dois times que lutam, né? Que devem lutar contra o rebaixamento, embora fora de casa, que é historicamente muito difícil. Mas o Juventude, é um momento ali do Ceará tentar pontuar. E depois Vasco da Gama em casa, o Vasco da Gama também oscilante. Aí o Bahia fora realmente é uma pedreira um pouco maior, tá? O que é que vocês acham desses quatro jogos aí do Ceará, os 4 primeiros? Falem para mim quantos pontos o Ceará pode fazer de 12. Dá para fazer 8? Dá para fazer 7? Dá para fazer 10? Dá para fazer 12?
Enfim, comenta por aí, que é muito importante, cara. Tô empolgado, que bom, Série A, coisa gostosa, coisa linda, é difícil pra cacete, mas a gente tá junto com esse time, com certeza contra o Bahia vamos lotar, e esse jogo contra o Bragantino vamos torcer bastante. Boa sorte ao Léo Condé e os comandados, os jogadores, direção, todo mundo, que façam uma grande Série A, vamos ficar na expectativa em relação a isso. Beleza? Fechou? Valeu, vou ficando por aqui, deixa aquele like. Vou tentar fazer aí algum conteúdo hoje, depois dos jogos dos times nordestinos, tá? Acho legal a gente tá acompanhando, né? Tem gente que não gosta que a gente fale assim, mas, pô, acho legal pra gente estar acompanhando aí o nível de cada um, porque a expectativa é grande para esse início de Série A. Valeu, é isso, bora vozão, bora pro racha.